Como você vê essa questão da sabedoria estoica? Está aqui uma pergunta. Veja, o que temos dito aqui é que sabedoria, ela não é nem Vedanta, nem Zen, nem estoica. Sabedoria é a ciência de ser. Isso não está na mão dos filósofos. Isso não está na mão dos teólogos. Isso não está tendo por base o modelo do intelecto que lida com palavras, que lida com informações, que lida com deduções, com lógicas, com especulações. A verdade da sabedoria é algo que está presente aqui, nesse instante. Quando temos a presença daquilo que o autoconhecimento representa. É por isso que temos enfatizado com você aqui a importância do autoconhecimento. Esta aproximação da verdade, daquilo que é você em seu ser. A compreensão direta disso, ela não é intelectual. Por exemplo, nos Vedas, nós aqui abordamos a questão dentro de uma visão de profunda sabedoria. Nos Vedas, a palavra para este ser que somos é Sat Chit Ananda. Ser, consciência, felicidade. É o seu natural estado de ser livre da dualidade. A palavra dualidade em sânscrito é Dvaita. Aqui a nossa aproximação é da Advaita, a não dualidade. Agora, nós precisamos compreender isso não intelectualmente, mas vivencialmente. Uma compreensão direta da verdade daquilo que é você. É a compreensão de Deus. Deus é a única realidade presente. Isso é Advaita. O primeiro sem o segundo. A realidade de Deus é aquilo que está presente, que se mostra e que se oculta, que está aqui e muito além disso que conhecemos como esse aqui. Então, isso que conhecemos como esse aqui não é essa a realidade. A realidade está além do conhecido. É a realidade do seu ser. Diretamente, uma compreensão disso é o fim do sofrimento. Porque é o fim da ignorância sobre você. O que você tem sobre você são ideias, são pensamentos, são conceitos, são imagens, são memórias, que são lembranças de experiências que esse corpo, aí com 20 anos, 30, 40 anos, passou por essas experiências e guardou essas experiências, e hoje elas são parte de uma memória, de uma lembrança. O seu nome, a sua história, sua família, tudo isso é parte de uma aparição que está aqui, que permanece aqui por algum tempo e depois desaparece. A verdade divina, a ciência de Deus é sabedoria.
E aqui, quando usamos a expressão Deus, estamos nos referindo a essa realidade que está além do pensamento. Portanto, está além das crenças, além de tudo aquilo que você tem na ideia, aí, na memória, no pensamento, que é o resultado da propaganda religiosa sobre Deus. Estamos nos referindo aqui àquilo que é inalcançável, indescritível, sem nome. Nós chamamos de Deus, mas estamos tratando de algo que a palavra não alcança. A verdade sobre isso, ela não é intelectual, ela é vivencial. Aí, ter ciência disso é o despertar espiritual. Aqui, quando abordamos com você a verdade sobre o despertar espiritual, estamos falando apenas disso, desta realidade que somos aqui e agora. Assim, nós temos em satsang, aqui, um encontro como esse, é chamado de satsang, dentro dos Vedas, é um encontro com a investigação da verdade. E eu quero repisar isso aqui com você. Não se trata de uma aproximação teórica com palavras. Precisamos de uma aproximação a partir do silêncio, da compreensão direta, vivencial, daquilo que Advaita representa, daquilo que é a verdade da Advaita. Assim, um assunto aqui com vocês sempre é Advaita e Satsang. Ter uma aproximação da verdade daquilo que somos é o fim do sofrimento. É importante que se diga isso, porque às vezes as pessoas perguntam como lidar com a depressão, como lidar com esses estados internos, psicológicos, de contradição, de conflito, de desordem e sofrimento psíquico em cada um de nós. Como lidar com a depressão? Como lidar com a ansiedade? Como lidar com o medo? Então, essas perguntas ocorrem porque a condição psicológica do ser humano, nessa alienação da verdade sobre quem ele é, está lhe colocando numa condição de ilusória separação entre ele e Deus. Essa ilusão termina quando a Advaita, a não dualidade, está presente. A não dualidade é a clara ciência real, verdadeira, genuína, de como a mente funciona. Nós temos diversas estratégias psicológicas para lidarmos com a mente, mas todas elas ainda estão dentro de truques. Então, não estamos lidando com uma ciência direta de como lidar com isso. Quando estamos fazendo uso de estratégias, de mecanismos, de ferramentas, de escape, de fuga, como é tão comum, tudo que temos feito para lidar com o sofrimento é escapar, é fugir. Temporariamente fugimos do medo. Então, estamos em busca de esquecer aquilo que causa medo, que provoca medo.
A verdade sobre isso é que acreditamos que isso que nos causa medo está fora de nós. É um elemento separado. Eu tenho medo da esposa. Eu tenho medo do marido. Eu tenho medo do passado. Eu tenho medo do futuro. Eu tenho medo da velhice. Eu tenho medo da doença. O medo está sempre dentro de uma relação entre esse eu e aquela dada coisa, e aquela situação, e aquele evento ou aquele acontecimento. Agora, compreenda isso aqui. Esse eu está sempre envolvido quando o medo está presente. Não existe qualquer medo sem o eu. É a presença do eu. Acompanhe isso. A presença do medo. Um elemento básico, principal nesse eu é o pensamento. Quando você usa a expressão eu, está se referindo a um pensamento que você tem sobre si mesmo. Veja, é o único pensamento que você tem sobre si mesmo. Esse pensamento é uma imagem que você tem. Esse pensamento, quando ele diz eu tenho medo da minha esposa, quando confessa, ou eu tenho medo dos meus filhos, ou de alguma coisa. Essa alguma coisa está sendo representada também por um pensamento. Acompanhe isso aqui comigo. Eu sou uma imagem. O medo está numa relação com um pensamento, o pensamento dele ou dela, ou de alguma coisa no futuro que possa me prejudicar. Acompanhe isso. Estamos dentro de uma relação sempre de pensamentos, de imagens. Portanto, a base do medo se assenta no pensamento, nas imagens que transitam em torno desse pensamento básico que é o eu. Esse pensamento básico é o centro em torno do qual o medo acontece. Então, existe esse eu e aquilo do qual ele tem medo. Esse eu é uma imagem, tendo medo de imagens. Imagens do futuro, imagens do passado, imagens da esposa, imagens do patrão, imagens dos filhos, imagens. O medo se assenta em imagens, em pensamentos. Então, quando queremos lidar com o medo, a ideia é se livrar do medo. Observe o equívoco agora aqui presente. Queremos nos livrar daquilo que causa medo, mas não sabemos o que é que está sendo a causa do medo. Não nos aproximamos para olhar. Ou teríamos visto que a causa do medo é o pensamento. Não há medo sem pensamento. Me fale de um medo presente em você sem o pensamento. A relação direta é a relação do eu com o pensamento. Sem esse eu, não há medo. Então, queremos nos livrar do medo. Não investigamos o que é o medo. O pensamento está falseando isso. Está dizendo que o medo está lá. Ele é a causa do medo. É ele que está sustentando o medo. Como me livrar do medo? Como lidar
com a depressão? A pergunta real aqui é como lidar com a experiência. A resposta para isso é sem o experimentador, uma vez que essa experiência são imagens abalizadas no pensamento. E esse experimentador é uma imagem que sustenta esta imagem da depressão. Tudo bem? Portanto, ter uma aproximação do sofrimento psíquico, desse quadro de sofrimento psicológico, requer ter uma aproximação de si mesmo nesse instante. Perceber diretamente a presença do pensador. Quando o pensamento está presente, o pensador está presente. Quando a depressão está presente, o deprimido está presente. Quando o medo está presente, o medroso está presente. Não temos essa separação. Essa separação é o pensamento que está nos falando algo sobre esta separação. Não existe essa separação entre o pensamento e o pensador. O pensamento é o próprio pensador. O medo é o próprio medroso. A depressão é o próprio deprimido. Sem o deprimido, não há depressão. Sem o pensador, não há pensamento. Sem o experimentador, não há experiência. Sem o medroso, não há o medo. Agora, o que é o medo? Pensamento. O que é esse quadro de depressão? Imagens. Pensamento. Então, reparem, psicologicamente, somos criaturas muito complexas. Estamos vivendo dentro de uma complexidade psicológica. E não temos uma simplicidade para nos aproximarmos dessa complexidade. Se não tivermos uma simplicidade, que é a simplicidade desse olhar direto, de que estamos lidando apenas, simplesmente com pensamentos, nós vamos continuar construindo uma grande história sobre esse personagem, que é o pensador, que é o experimentador, que é esse elemento principal nessa experiência, que é o eu, que é o ego. Repare, esse eu, esse ego, esse pensador, esse experimentador, esse angustiado, esse aflito, esse ansioso, esse deprimido, esse medroso, é pensamento. Aqui estamos lhe dizendo que é possível, sim, nesta vida, realizar o seu natural estado de ser. Isso é algo que requer o autoconhecimento, a importância da compreensão da verdade sobre si mesmo. Assim, esse é um tema nosso aqui no canal. A importância do autoconhecimento. E aqui, autoconhecimento é olhar para si mesmo nesse instante, sem o observador. Veja, não se trata de alguma técnica, de alguma ferramenta, de algo que se faça, de algo que precisamos fazer com esta pessoa que somos, que acreditamos ser, para que ela melhore, para que ela consiga alguma coisa, como, por exemplo, se livrar do medo ou da depressão. Aqui se trata de apenas ter esta simplicidade de aproximação desse complexo movimento do pensamento, que se separa,
que se divide, que sustenta esse padrão de dualidade. É no fim desta dualidade, é no fim desta separação, é no fim deste pensamento que está o fim do sofrimento. Assim estamos lhe dizendo aqui que é possível sim, nesta vida, realizar a verdade do seu ser, que permanece livre desse padrão de pensamento psicológico que sustenta o sofrimento, que sustenta essa confusão, que sustenta essa desordem. Portanto, a verdade da revelação do seu ser, que tem por base o autoconhecimento, é sabedoria. E quando há sabedoria, nós temos o fim de toda desordem, de toda confusão, de todo esse sofrimento centrado no eu, nesse mim, nesse ego. Portanto, nós precisamos aprender a viver a vida livre do pensamento. Uma vez que o pensamento é esse elemento que estabelece esse pensador, esse que se move com base nessas ideias, com base nessas memórias, nessas lembranças, sustentando para ele mesmo uma identidade que sofre, uma identidade que se vê separada da vida, que se vê separada do outro, que se vê separada de Deus. Reparem a beleza disso aqui. Toda esta confusão do pensamento. Me refiro a esse modelo de pensamento já condicionado, já bem organizado, programado e que se repete dentro de cada um de nós. Aqui eu tenho chamado de pensamento psicológico, complexo pensamento psicológico. Nós precisamos do pensamento de uma forma muito direta, objetiva e simples, para lidar com assuntos bem básicos. Agora mesmo estamos fazendo uso da fala. Aqui estamos expressando naturalmente ideias. Embora essas ideias estão sinalizando para algo fora das próprias ideias. Estamos fazendo uso da fala, isso é pensamento, isso é conhecimento, é experiência, é memória. Então, tecnicamente, precisamos do pensamento para lidar com esse sonho de mundo. Mas quando está presente esse modelo de pensamento condicionado, que cria problemas, que sustenta esta dualidade, esse modelo de pensamento que vem do passado, desta história e cultura humana, que representa inveja, ciúme, posse, desejo, medo. Toda forma de confusão está presente neste pensador, em razão da qualidade de pensamento que ele conhece e reconhece como parte do modelo de sua existência. Enquanto não nos livrarmos disso, não haverá verdade em nossas vidas. Assim, não precisamos da sabedoria estoica ou da sabedoria dos Vedas
Porque se isso for apenas teórico, conceitual, um jogo de palavras, não serve para nada. A sabedoria não vem dos livros. A sabedoria vem da ciência de Deus, da ciência do seu ser, da ciência de sua natureza essencial, aqui e agora. Nós não precisamos de um único livro, a não ser esse livro que somos. É esse livro que nós precisamos ler. É esse livro que nós precisamos compreender. O detalhe todo é que não é possível compreender esse livro no intelecto, na razão, com palavras. Temos que ir além das palavras para ler esse livro, para tomar ciência do que ele tem para revelar. Os demais livros, os outros livros, você pode passar uma vida inteira estudando, intelectualmente, verbalmente. Em geral, isso é muito comum. As pessoas passam uma vida inteira estudando esses assuntos, lendo sobre isso e praticando todo tipo de técnica que lhe é ensinada. Ela sai de uma técnica para outra, de uma prática para outra, de um livro para outro. Então termina que ela chega aos 70, 80 anos e já leu 5.000 livros. Isso fica sempre a nível intelectual. Ela já participou de diversos cursos, de diversos grupos religiosos. Aqui estamos lhe dizendo que precisamos terminar com tudo isso, terminar com essa busca, ter esse encontro com a verdade que somos aqui e agora. Ok? Assim, para esse propósito, nós temos encontros aqui, online, nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, investigando isso com você. Você tem aqui o nosso link do WhatsApp na descrição do vídeo para participar desses encontros. Então, através de perguntas e respostas, estamos no final de semana aprofundando isso com você online, 2 dias juntos aqui. Se isso é o que faz sentido para você, quero lhe convidar. Nós também temos o nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Depois você dá uma olhadinha. Estamos trabalhando isso com você. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acabou de ouvir lhe toca de alguma forma, faz real sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Isso é uma aparição? Isso é uma imagem? Isso é como uma miragem no deserto? Tudo já está indo embora? Tudo está passando.